Oi, turma, espero que estejam todos bem. A maioria já me conhece, né, no terceiro ano. Sou a Cláudia Mello, professora de Biologia. Vou dar aula para alguns terceiros. Esse ano, nós vamos começar fazendo uma revisão no PET, de alguns conteúdos que vocês já viram em primeiro, em segundo ano, para depois a gente aprofundar nos conteúdos e aprender conteúdos novos. Quando o Classroom estiver funcionando, eu espero que a gente possa ter uma interação maior do que foi no ano anterior, mas enquanto não está funcionando, a gente segue com o esquema antigo, até tudo estar funcionando certinho, tá bom? Eu vou sempre que possível mandar os vídeos com explicações, tento fazer, claro, uma explicação mais breve, né, porque às vezes é muito conteúdo para uma única aula, e a gente vai resolvendo os exercícios. Essa semana, aliás, o PET 1 de vocês, ele trouxe a semana 1 e 2 tudo junto. Então, o que nós vamos fazer? Essa semana eu vou explicar para vocês, fazer uma revisão sobre núcleo e a intérfase. A gente vai fazer a questão número 1 e número 3, que é as que vão estar no formulário de vocês. E na semana que vem a gente faz uma revisão de mitose e meiose e faz a questão 2 e 4, tá bom? Então, nós vamos dividir assim, para não ficar muito extenso, tá bom? Bom, vamos lá então. Nós vamos começar fazendo uma revisão sobre o que é o núcleo interfásico. A célula, ela pode estar em processo de divisão celular, posso falar divisão celular, reprodução celular, que são dois processos. Ela pode fazer mitose ou meiose, que são processos de divisão celular. A mitose vai proporcionar a regeneração da célula, o crescimento, a renovação de células é por processo de mitose, quando a cicatrização de ferimentos é processo de mitose, é quando uma célula mãe produz duas células filhas idênticas a ela. A meiose vai acontecer nas plantas para a formação de esporos, nos animais vai acontecer a meiose para a formação de gametas, masculino e feminino. A meiose é quando uma célula mãe produz 4 células filhas com metade do número de cromossomos dela. Depois, a parte de mitose e meiose nós vamos detalhar na próxima semana, quando a gente fizer a revisão dos dois processos. Quando a célula não está em divisão, ela está no período de intérfase. Alguns falam interfase, alguns falam intérfase. Essa fase de intérfase é a fase de preparação da célula para entrar em divisão. Então, muita gente fala que durante o período de intérfase, a célula está em repouso, o que é um termo errado. Eu não posso falar que ela está em repouso, por quê? Porque ela não está parada, ela está em constante atividade, porque ela está se preparando para entrar no processo de divisão celular, ou mitose ou meiose. Essa intérfase, ela vai ser dividida em 3 etapas, fase G1, fase S e fase G2. A fase G1, a célula começa a aumentar o citoplasma dela, ter produção de proteínas, então ela começa a se preparar. A fase S é a fase de síntese do DNA. É nessa fase que vai acontecer a duplicação do material genético, para que depois seja dividido para células filhas. E depois, na fase G2, ela finaliza o aumento do citoplasma, a produção de proteínas, o aumento das organelas, para que aí sim ela entre no processo de divisão celular. Aí ela faz, por exemplo, mitose. Terminou a mitose, ela entra em intérfase. Prepara de novo, depois ela entra em mitose de novo e assim sucessivamente. Então, eu posso falar que intérfase é o período ou o espaço de tempo entre duas divisões celulares, porque é esse período onde a célula está preparando para entrar em divisão. E é na intérfase que vai acontecer essa duplicação do material genético, mais especificamente na fase S. S vem de síntese. Bom, então vamos supor um gráfico que costuma aparecer bastante. Aqui eu tenho DNA em função do tempo. Tem uma quantidade X de DNA. A célula está se preparando, começa a aumentar o citoplasma, que é a fase G. Depois, está indo de X para 2X, então está subindo
está dobrando a quantidade de material genético. Se está acontecendo essa síntese de material genético, síntese de DNA, eu sei que é a fase S. Terminou essa duplicação, entra na fase G2. E depois aqui vai começar o processo de divisão celular, que aí pode ser mitose ou meiose. Bom, essa célula, quando ela está em intérfase, nós falamos que o núcleo da célula é o núcleo interfásico. O núcleo interfásico é quando o núcleo ele apresenta as 4 partes aqui que vão formar ele. Se você visualizar essa célula no microscópio, você vai conseguir, microscópio eletrônico, né? Você vai conseguir identificar as 4 partes que vão formar esse núcleo interfásico. Isso vai acontecer na célula eucarionte, porque a célula eucarionte é a célula que possui núcleo organizado, que possui um núcleo formado por essas 4 partes. Quando eu falo de célula eucarionte, são os protozoários, os fungos, os animais, os vegetais. Agora, a célula procarionte, eu coloquei o exemplo da bactéria. São bactérias e cianobactérias, que são as células que não têm núcleo organizado. Então, no caso da célula procarionte, ela tem lá, que é a parede celular, membrana plasmática, o citoplasma ou hieloplasma, e aqui ela tem o DNA. Esse lugar onde fica o DNA, que ele fica solto, ele fica misturado nesse hieloplasma, eu chamo de nucleóide. Então, o nucleóide é o espaço onde está solto esse DNA. E ela apresenta também algumas moléculas circulares de DNA que eu chamo de plasmídio, mas ela não vai apresentar um núcleo organizado, formando aquela bolinha certinho. O núcleo interfásico, como eu disse, então, nós vamos observar na célula eucarionte. Esse núcleo interfásico vai ser formado por 4 partes. A cromatina, que é o material genético, essa cromatina depois vai dar origem ao cromossomo. A carioteca, a cromatina, ou cromatina, DNA, ou posso falar cromossomo, é o material genético, é onde estão as informações genéticas do indivíduo. A carioteca, que é a membrana nuclear, essa carioteca ela tem poros que vão permitir a troca do núcleo com o citoplasma, é o que vai segurar o material genético ali dentro, que segura essa cromatina. Pode ver que aqui não tem, por isso que o DNA fica solto, fica disperso ou espalhado, né? O nucleoplasma é essa parte de dentro do núcleo, é uma substância gelatinosa formada de água e proteína. E aqui nós temos o nucleolo, ó, diferente. Aqui é nucleolo, aqui é nucleóide. Nucleóide é só o espaço aqui ocupado, o espaço do hieloplasma que está sendo ocupado pelo DNA. O nucleolo já é um corpúsculo esponjoso, parece uma pequena esponja, formado de RNA ribossômico. Esse nucleolo ele vai ser responsável pela formação de pequenos grânulos, pequenos grãos, chamados de ribonucleoproteína, que vão ser enviados para o citoplasma, aonde eles vão se transformar no ribossomo, aonde eles vão dar origem ao ribossomo. Tanto é que se você destruir o nucleolo de uma célula, destruir o nucleolo da célula, não tem a produção de ribossomo, consequentemente não ocorre a produção de proteína nessa célula. Então, o núcleo interfásico é formado por cromatina, carioteca, nucleoplasma e nucleolo. A célula procarionte da bactéria não tem isso. Ela tem o DNA solto lá no citoplasma, que a gente chama de nucleóide aí, e tem algumas moléculas circulares de DNA chamada de plasmídio. O nosso corpo ele está em constante reparação. Até a questão número 3 vai falar sobre isso. Porque as nossas células estão constantemente sendo renovadas. Nós temos células, por exemplo, a nossa hemácia ou glóbulo vermelho, é mais ou menos 120 dias para acontecer a renovação. A gente fala de 90 a 120 dias. Então, a nossa hemácia, tanto é que é uma célula anucleada, é uma célula produzida com núcleo, ela perde esse núcleo para ter um espaço interno maior para o transporte de oxigênio e gás carbônico, e por conta disso ela acaba tendo um período de vida curto, de 90 a 120 dias.
Se eu pegar a célula, por exemplo, leucócito é o nosso glóbulo branco. Ele vive, em média, 1 ano, mais ou menos, tá? Uma média de 1 ano. Então, os nossos glóbulos brancos estão sendo constantemente renovados. A célula do nosso intestino, tem uma parte do intestino que é chamada de colo. As células que vão revestir o intestino ali, o colo, duram mais ou menos 4 dias. As células do estômago, até por conta da ação do suco gástrico, que é ácido, vive em média uns 5 dias. Então, ocorre uma variação de tempo de vida da célula. O neurônio já é para a vida toda, o neurônio já é uma célula que não se renova. Então, quando a gente fala que acontece a reparação constante do nosso organismo, é porque constantemente nós estamos tendo a renovação de células. Se existisse uma máquina muito potente para tirar uma foto de pertinho, assim, nós veríamos células sendo renovadas, caindo célula do rosto, aparecendo células novas, né? Mas é claro que isso não existe. Então, vamos para a questão. Nós vamos fazer a questão número 1 e a questão número 3 essa semana. A 2 e 4, semana que vem. A número 1 é uma questão, quem foi meu aluno do primeiro ano, já coloquei em prova, já coloquei em exercício, em recuperação e tudo mais. Um estudante escreveu o seguinte em uma prova: as bactérias não têm núcleo nem DNA. Você concorda com o estudante? Justifique sua resposta. Bactéria não tem núcleo. Ela não tem um núcleo organizado porque ela é uma célula procarionte. Ela não tem carioteca. Mas ela não tem DNA? Tem o DNA disperso, o DNA solto ali no citoplasma. Então, o que eu tenho que falar nessa questão? Que as bactérias, elas não têm núcleo organizado. Por serem células procariontes, elas apresentam o DNA solto, disperso ali no citoplasma ou hialoplasma. Aí vocês vão falar com as respostas de vocês. E a questão número 3. Platão escreveu o seguinte em O Simpósio. Disse que um homem é o mesmo, no entanto, durante o curto intervalo que separa a juventude da velhice, no qual se considera que cada animal tem vida e identidade, passa ele por um processo perpétuo de perda e reparação. Os cabelos, a carne, os ossos, o sangue, todo o corpo estão sempre mudando. Interprete a frase e justifique-a do ponto de vista dos conhecimentos sobre divisão celular. Então, você falar assim, que o homem é o mesmo uma vida toda, o que Platão quis dizer? Que ele passa o quê? Por vários processos de divisão celular. Está acontecendo mitose o quê? A todo tempo. Então, está acontecendo mitose, as células estão sendo renovadas. Os exemplos que eu dei para vocês, a hemácia a cada 90 a 120 dias, as células do cólon, lá do intestino, 4 dias, os leucócitos, glóbulos brancos, em torno de 1 ano. Então, as células estão o quê? Constantemente sendo renovadas. Então, o que a gente tem que dizer nessa questão? É isso, que Platão quis dizer que durante a vida do homem, ele passa por vários reparos, significa que ele passa por vários processos de mitose, por vários processos de divisão celular, porque a todo momento tem o quê? Células sendo renovadas no seu corpo, células novas estão sendo produzidas, exceto o neurônio, que é para a vida toda, o neurônio não vai ser renovado. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês. Bom, essa semana é só isso, aí na próxima semana a gente fala dos processos de mitose, meiose, as fases, para fazer a questão número 2 e a questão número 4. Se tiverem alguma dúvida, me enviem as dúvidas. Depois, como eu disse para vocês, quando estiver funcionando o aplicativo certinho, fica mais fácil para a gente se comunicar, é claro. Um pouquinho de paciência, que são muitas salas para que eu responda as perguntas, tá? Espero que vocês tenham, pelo menos, relembrado um pouquinho dessa matéria e tenham entendido a resolução dessas duas questões, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação.